Olá, colegas, tudo bem? Vocês sabem que sempre que a gente atinge um número importante aqui no canal Advocacia Jato, a gente chama um colega, um profissional de direito para conversar. E hoje eu tenho uma satisfação muito grande de receber aqui no canal o meu amigo, o professor Gustavo Calçado. Muito obrigado pela presença, professor. Obrigado, Tom. É uma satisfação. O professor está nos brindando agora com a abertura de um canal também no YouTube. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu não costumo aqui fazer propaganda de outros canais, mas sempre que existe um canal com qualidade, com uma pessoa qualificada para passar informações que são importantes para o grande público, eu faço questão de trazê-lo, de conversar com ele para tentar aí, ajudar nesse novo projeto aí do canal do YouTube. O canal dele é um canal voltado para aquelas pessoas que querem fazer concurso público, ou é um canal geral? Então, o canal é uma recente criação, né? E é um meio de comunicação que busca um contato mais próximo com os estudantes de direito, aqueles que estão na graduação e aqueles que também prestam os concursos públicos, né? Então, e o foco é o direito constitucional. O direito constitucional, que é a minha formação acadêmica, e trabalho na área, publico artigos na área, tenho livros publicados também. O direito constitucional, inclusive, não é só importante para quem advoga na área, quem é profissional do direito. A gente sabe que o direito constitucional está presente no dia a dia do cidadão. É importante que o cidadão conheça o direito constitucional, mas sem sombra de dúvidas, talvez a área do direito que é mais cobrada nos concursos públicos, né? Não está relacionada apenas ao direito, às carreiras jurídicas, né? Outras carreiras também exigem o conhecimento em direito constitucional. Então, a ideia é passar essa formação para aquelas pessoas que desejam entender direito constitucional, é isso? E eu acho que uma leitura, fazer isso com uma leitura mais simplificada, né? Porque o direito ele já é naturalmente muito formal, né? Muito solene. Então, o nosso esforço é de traduzir o direito de forma mais acessível ao cidadão e ao estudante como um todo. Eu acho que o principal desafio do direito é desmistificar essa solenidade, né, que o direito traz como natureza, né? Então, quebrar um pouco essa solenidade e fazer com que o estudante, o concursando, ele possa entender de forma mais fácil o recado. Então, se você aí entrar agora no YouTube procurando o professor Gustavo Calçado, é assim mesmo? Calçado com L, cedilha. Você vai encontrar lá vídeos sobre direito constitucional, já tem alguns vídeos lá, eu tive a oportunidade de ver, tratando de temas com bastante profundidade, mas realmente com a linguagem simples. Então, mesmo você que não é do direito, pode ir lá e fazer sua inscrição no canal. Então, se você acompanha o canal Advocacia Jato, também faça sua inscrição aí no novo canal do professor Gustavo Calçado. Tenho certeza que você terá lá informações importantes sobre direito constitucional. Mas eu não poderia trazer ele aqui apenas para que ele lançasse o canal dele. Eu quero trazer conteúdo também para o meu canal. Meus inscritos exigem esse conteúdo. E nós vamos falar um pouco sobre o ativismo judicial. Você sabe o que é ativismo judicial? O professor Gustavo vai nos dar uma luz aí sobre esse tema. Professor Gustavo, o que é o ativismo judicial? Olha, é um tema que está sendo bem falado nos dias de hoje, né? Haja vista que a Constituição hoje ela é o centro de discussão no direito como um todo. Todos conversam sobre a Constituição. E nós percebemos algumas atitudes do Poder Judiciário que dão margem para o que eles denominam como ativismo judicial. E eu tenho comigo algumas justificativas que poderiam fundamentar esse chamado ativismo judicial. Dentre as quais, Antônio, o fato de você identificar um poder legislativo enfraquecido, um poder legislativo desacreditado pelo povo, né, você acaba que leva ao poder judiciário um certo protagonismo nas ações. E essa mesma realidade do descrédito popular com o poder legislativo, nós identificamos também com o poder executivo. Né? Se nós pegarmos aí
talvez há 10 anos para cá, você vê a população desacreditada, né, nos poderes instituídos. Então, esse enfraquecimento do legislativo e esse enfraquecimento do próprio poder executivo leva a um certo protagonismo do poder judiciário em querer dirimir esses conflitos. Então, né? funciona o judiciário como uma tábua de salvação aí do cidadão para tentar implementar aqueles direitos que estão na Constituição. Quem acompanha aqui o canal sabe que nós somos defensores da Constituição. Tenho certeza que nós temos uma das constituições mais profícuas do mundo. Uhum. Né? Tudo que a gente fala acerca de direitos fundamentais, direitos humanos, está na Constituição em algum momento positivado, em algum momento escrito. Então, essa defesa da Constituição ela é muito importante. A questão é que os outros poderes, né, como bem dito aqui pelo professor Gustavo, os outros poderes eles estão em débito aí com a população no sentido de implementação desses direitos. O senhor acha que esse protagonismo do judiciário não está recentemente sendo confundido com o protagonismo de um juiz? Porque eu entendo como muito diferente o protagonismo do juiz com o protagonismo do judiciário. O judiciário, enquanto instituição, é algo que tem que ser preservado, tem que ser protegido, a fim de concretizar esses direitos constitucionais. Agora, talvez a população ainda confunda esse protagonismo do judiciário com o protagonismo da figura de um juiz. Né? Qual o seu posicionamento sobre isso? O senhor acha que há essa dificuldade da população de distinguir a figura do juiz do papel institucional do Poder Judiciário? Sim, eu vejo isso muito claro. Né? A população ela não consegue fazer esse tipo de distinção, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos exigir do senso comum, né, esse tipo de análise técnica. Né? Até porque, Antônio, o Poder Judiciário, ele para a população, ele exerce uma atividade que muitas vezes é contrária ao interesse do próprio povo. Né? O que eu quero dizer com isso? Na concepção do senso comum, o povo pensa a seguinte situação: poxa, eu elejo o deputado federal, eu elejo o presidente da República para que eles tomem a decisão em meu nome. Né? Mas essa não é a realidade do Poder Judiciário. Nós não elegemos juízes. Né? Então, quando o juiz exerce a sua atividade jurisdicional proferindo sentenças, pode ser que essas sentenças sejam contrárias ao interesse do povo. Né? É o que a doutrina chama de função contramajoritária que o Poder Judiciário exerce. Então, a população ela não consegue fazer esse tipo de análise técnica. E, ao mesmo tempo, a gente não pode exigir deles esse tipo de análise, porque isso é muito próprio do jurista, né? Da pessoa que lida com direito. Mas como não cair no risco de uma subjetividade no momento da decisão judicial? Como fazer a população entender que não é a vontade do juiz que irá prevalecer no momento dele se servir dessa doutrina do ativismo judicial? Eu costumo dizer o seguinte, que o ideal era que o campo da política estivesse apartado do campo do direito. Né? Você distinguir direito e política seria algo ideal, né? Mas não tem como nós distinguirmos esses dois cenários. Né? Eles coexistem em vários momentos. Né? A gente poderia citar aqui, Antônio, a influência da política no direito, em especial na atividade normativa exercida pelo Poder Legislativo. Então, no momento em que o Legislativo elabora um projeto de lei, no momento em que o Legislativo discute, debate, aprova projetos de lei, isso é um exercício de política. Então, priorizar matérias em detrimento de outras é decisão política do Poder Legislativo. E você tentar escantear, né, deixar de lado essa atividade política dos juízes, nos dias de hoje, é extremamente difícil. Né?
Hoje a gente vive um cenário da jurisdição constitucional brasileira, Antônio, em que novas técnicas interpretativas surgiram, né? É um momento histórico da jurisdição constitucional no mundo. Isso é importante dizer, né? Para quem não é da área de direito, toda interpretação jurídica passa pela aplicação de uma técnica. Sim, né? sim. Ele não faz uma interpretação simplesmente por gosto, por vontade, ou porque acha que um lado está certo em relação ao outro. Há necessidade de aplicação de uma técnica. Sim. É isso que o senhor está... Isso é fruto do momento histórico que a gente passa nos dias de hoje. Né? Você, ao interpretar a Constituição Federal, o intérprete ele não se pauta exclusivamente na norma em si. Né? Hoje o intérprete ele se vale de fatores extrínsecos ao próprio direito. Né? Então o juiz, no momento de decidir a matéria, ele vai se valer de questões ligadas à sociologia, à antropologia, à filosofia, né? De modo que esses critérios subjacentes componham a decisão judicial. Né? Então, dentro desse cenário, que a doutrina chama de cenário neoconstitucionalista ou pós-positivista, que nós estamos diante do que se fala hoje em mutação constitucional. Né? Ou seja, o Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, ele altera o sentido da norma constitucional sem se preocupar com aqueles critérios formais de propostas de emenda à Constituição, como a gente vê lá no artigo 60. Seria uma espécie de atualização do sentido da norma jurídica, mais adequada à realidade atual. Perfeito. A análise é essa. De modo que você consiga adaptar o texto da Constituição à nova realidade. Se a gente pegar as lições, por exemplo, de Conrad Hess, de Peter Harbely, né, que lá na Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição, esse é o grande desafio, você fazer com que a Constituição formal se aproxime da Constituição real. Então, você permitir com que a Constituição se adapte a uma nova realidade, isso é o protagonismo no direito constitucional nos dias de hoje. Como é que foi que surgiu essa teoria do ativismo judicial? Em que momento e por que ela se tornou necessária? Então, eu acho que ela foi construída aos poucos, né? Ela foi construída aos poucos, levando em conta alguns critérios, dentre os quais esse enfraquecimento dos outros poderes, mas muito em conta também, Antônio, sobre dois aspectos que eu gostaria de citar. Então, além do enfraquecimento dos demais poderes, a gente identifica também que a estrutura da jurisdição constitucional brasileira ela também remete a um protagonismo do Poder Judiciário. De que forma? Se você pegar a Constituição Federal e identificar as competências do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, você ainda identifica que a competência do Supremo ela é ainda muito grande, né? De modo que faça com que tudo recaia ao Supremo Tribunal Federal. Então, a própria estrutura do Poder Judiciário, da jurisdição constitucional brasileira, leva ao protagonismo, tendo em vista uma competências muito grandes, né, do Supremo Tribunal Federal. Um outro aspecto também que leva a esse protagonismo e, consequentemente, a um ativismo que a gente pode se ater daqui a pouco, é o fato da nossa Constituição ser uma Constituição analítica. Né? Então, a Constituição brasileira, por possuir um texto inflacionado, um texto inchado, com um grande número de artigos, faz com que o caminho ao Supremo Tribunal Federal também aumente, né? Na medida em que o Supremo é o guardião da Constituição e nós temos uma Constituição inflacionada, analítica, cheia de artigos, tudo é constitucionalizado. Então isso também contribui para esse protagonismo do Supremo Tribunal Federal. E será que o Supremo Tribunal Federal, na estrutura que ele tem hoje, ele está preparado para essas demandas? Essa é uma boa pergunta, né? Inclusive alguns ministros já debateram a respeito dessa matéria e a gente começa a notar um esforço do próprio Poder Legislativo, protagonizado aí ou pelo menos estimulado pelo Poder Judiciário, em mudar algumas regras, né? Então, aqueles requisitos por recurso extraordinário, né? A questão da repercussão geral, né? A relevância
social, econômica, jurídica, que colocou obstáculos ao recurso extraordinário, já diminuiu o acesso ao Supremo Tribunal Federal. Você não acha que isso de dificultar o acesso para o STF não seria um arremedo de solução? Né? A solução talvez não seja impedir o acesso ao STF, mas de alguma forma dar uma nova dimensão ao Supremo Tribunal Federal, tornando-o capaz de dar essa resposta que a sociedade exige? Diminuindo o leque de possibilidades de acesso. Somado a isso, sem dúvida, somado a isso, a questão das súmulas vinculantes, também o que tem como reflexo o engessamento das instâncias judiciárias inferiores, né? Isso também já gera um bloqueio de acesso ao Supremo Tribunal Federal. Decisões recentes, inclusive, vale a pena a gente mencionar, já entrando na questão da mutação constitucional ou do ativismo judicial, que são questões distintas, mas, por exemplo, a própria análise sobre a redução da prerrogativa de foro para os parlamentares, né, quando eles praticam crimes comuns, né, o Supremo só acata decisões, só acata ações judiciais de crimes comuns praticados por parlamentares, desde que estejam relacionadas à função e estejam cometidas durante o mandato. Então isso já reduziu muito o número de ações judiciais no Supremo Tribunal Federal. Então o que a gente vê? A gente vê um cenário sendo desenhado, Antônio, de modo que há um esforço no sentido de diminuir as atribuições do Supremo Tribunal Federal, fazendo com que ele se atenha a questões meramente constitucionais mesmo, né, que é o papel de uma corte constitucional. Né? A questão que envolve a questão da lista de execução da pena em segunda instância, por exemplo. Poxa, você vê o Supremo Tribunal Federal mudando o sentido da norma constitucional, né? Já visto o princípio da presunção de inocência. Levando em consideração questões práticas. Né? A gente percebe na decisão, né, que eles levaram muito em consideração o fato de que a resposta efetiva ao crime precisa ser, nesse momento, dada. O voto do ministro Barroso foi muito claro com relação a isso. Né? Ele, nessa decisão, ele trabalhou exatamente essa temática. Pessoal, não é admissível no Brasil nós prendemos a classe baixa, né, enquanto as grandes pessoas que geram prejuízo para a população, né, corrupção e etc., estão com bons advogados e tramitam o processo durante um longo tempo e acabam que ficam impunes. Então, a grande essência do voto do ministro Barroso foi trabalhar essa questão da impunidade daqueles que... São aquelas questões extrínsecas ao processo que acabam influenciando no momento de decidir. E aí você veja como é difícil explicar isso para quem não é da área jurídica. Né? O STF é muito criticado, né, por uma parcela grande da população quando decide de maneira a fazer essa análise pragmática, essa análise de fato, para poder interpretar um dispositivo da Constituição, e do outro lado ele é aplaudido no momento em que, mesmo contrariamente ao texto constitucional, o verbo constitucional, ele admite, por exemplo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, quando a união estável lá na Constituição só é admitida entre homem e mulher. Perfeito. Então o texto realmente ele é um limite muito impreciso para a interpretação constitucional, e há necessidade dessa adaptação, dessa mutação constitucional, para a gente poder ter uma sociedade minimamente harmônica. Acho que a gente não pode deixar de pensar que a grande função do judiciário é trazer harmonia social, é trazer paz social, é dirimir os conflitos dentro da sociedade. E talvez isso a sociedade não esteja entendendo esse papel do Supremo Tribunal Federal, porque está olhando exclusivamente o lado político. Olha que curioso. Quando o juiz decide matérias entre particulares, o juiz decide politicamente. Agora, quando uma das partes envolve o interesse público, aí se chama de ativismo judicial ou de mutação constitucional.
Né? Então, quando o juiz exerce aquela atividade de dirimir conflito entre particulares, não se tem esse tipo de questionamento. Sim. Mas quando há o interesse público, aí as pessoas começam do ativismo judicial. Né? Uma decisão, Antônio, se você me permite, muito curiosa, que foi objeto de críticas por alguns juristas, né? É a questão da criminalização da homofobia e da transfobia. Sim. É algo também que foi bastante discutido, né? Bastante comentado, principalmente nas redes sociais. Havia uma parte aí de conservadores que foi contra, dizendo que o Supremo Tribunal Federal havia criado um crime a partir de um texto que está relacionado ao crime de racismo. Né? Como é que o senhor compreendeu essa decisão? Na minha concepção, isso ilustra de forma muito clara o ativismo judicial. Né? Você vê o Supremo Tribunal Federal exercendo uma atividade proativa, né? Dizendo além do que o legislador constituinte originário quis dizer na Mas isso não é proibido Constituição. no direito penal? O direito penal não diz que deve seguir aquilo que está no Na título. minha concepção, sem dúvida, o Supremo Tribunal Federal ele cria um tipo penal em uma sentença. E já havia feito isso em relação ao antissemitismo, né? Que não é um crime de racismo, não existe a raça dos judeus. Né? O judeu é uma religião. Sim. E ainda assim era enquadrado o antissemitismo no crime de racismo. E agora eu acho até que houve coerência por parte do Supremo Tribunal Federal, uma vez que admitiu um crime que não está relacionado à raça, dentro do tipo penal de racismo, a criminalizar a homofobia, que seria um outro tipo de preconceito com relação a um público, a uma parcela da população. Perceba, o motivo, ele é nobre. É claro que nós somos contrários a qualquer tipo de perseguição de grupos minoritários, em especial pela opção de vida que a pessoa tem. Né? Inclusive, o direito à felicidade, Sim. Nessa decisão que você comentou anteriormente sobre a união homoafetiva, né? Foi a essência da decisão. Né? Reconheceu o direito à felicidade como um direito fundamental. Né? Então, isso é um protagonismo muito importante. Agora, essa decisão, embora tenha sido nobre com relação à criminalização da homofobia, ela encontra vários obstáculos dentro do direito. Né? Você comentou muito bem que há aí algum tipo de afronta à Constituição Federal, na medida em que é uma decisão que fere ao princípio da legalidade, em especial da reserva legal. Poxa, você cria um crime por meio de lei, não por meio de sentença. Por mais que essa sentença ela tenha aquele efeito temporário, né, até que o Congresso Nacional elabore o projeto de lei, mas você não pode admitir esse tipo de situação por meio de uma sentença. Né? E, inclusive, aquele princípio do direito penal da reforma impégios, né? O princípio da vedação para piorar, para pior, né? Então isso também foi um objeto de mácula por parte dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, embora essa decisão seja nobre, mas ela fere princípios constitucionais. Nós temos um Supremo Tribunal Federal feito de ministros muito polêmicos. Sim. Eu sei que é um pedido fora da esfera jurídica eu fazer essa pergunta, mas o senhor confia na composição do Supremo Tribunal Federal hoje? É um tribunal bem misto, né? Sim. Misto no sentido de várias origens. Né? Então nós temos advogados, juízes e promotores. Né? É difícil tentar desenhar uma corte confiável, né? Porque nós temos ali posicionamentos que você acha que é mais adequado e posicionamentos que você não concorda muito. Então eu sinceramente não saberia te dizer se é uma corte confiável, né? Porque fazer uma análise generalizada disso é muito temerário. Mas se a gente for fazer recortes, né, atualmente a gente não sabe como o Supremo decide mais as matérias. Isso gera uma insegurança jurídica muito grande, e a dificuldade que nós temos de explicar para os nossos alunos isso, né, imagina para as pessoas que não têm
não tem o conhecimento técnico, né, a respeito do direito. Mas o Supremo Tribunal Federal, fazendo um recorte, né, mais atualizado, eles não contribuem em nada para a segurança jurídica, que é um dos papéis do próprio Poder Judiciário. É isso, professor. Gostaria de agradecer novamente sua presença aqui no canal. Quero deixar aqui o espaço para que você possa fazer o convite aos nossos inscritos de conhecerem o seu trabalho no Instagram também, né? Tem um Instagram que é @professor_Gustavo_Calcado. Professor Gustavo Calcado, que aí não tem o cedilha. E tem o canal no YouTube também. Fique à vontade, esse é o seu espaço para poder convidar nossos inscritos aí a fazerem também a inscrição no seu canal. Que legal, pessoal. O convite fica aberto para que vocês possam conhecer um pouco do meu trabalho. Né? Tenho desenvolvido um diálogo bem próximo com meus alunos, em especial me valendo de expressões não tão jurídicas, né? Porque eu penso que o principal desafio do direito é a gente desmistificar a técnica, levando o direito para a população que não tem esse tipo de conhecimento técnico. Então eu tenho procurado me valer dessas situações para poder facilitar o acesso ao judiciário, em especial à Constituição Federal e às temáticas que envolvem o direito constitucional. Então fica o convite para vocês possam conhecer meu trabalho lá no Instagram e agora, de forma mais recente, lá no canal do YouTube. Valeu? Bom, gente, é isso. Muito obrigado então a todos. Façam sua inscrição no canal do professor e também aqui no canal Advocacia Jato, que muita gente assiste, mas não faz a sua inscrição. Então colabore aí com a gente para que a gente possa aí superar a marca aí dos 40 mil inscritos. Ok? Muito obrigado a todos. Obrigado, professor. As portas estão sempre abertas e até a próxima.